A operadora de plano de saúde pode cobrar coparticipação? Qual que é o valor? Qual que é o limite? Como fazer se ela cobrar acima disso? Eu me deparei com uma fatura de R$ 3.000, quando na verdade era para ser R$ 300. Isso pode? Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Esse é o segundo vídeo onde a gente vai falar sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Se você não assistiu o primeiro, assiste, vou deixar aqui embaixo nos cards. E hoje a gente vai falar sobre saúde, sobre plano de saúde. Muitas dúvidas surgem quando a gente está falando sobre plano de saúde. Pode cobrar coparticipação? Pode limitar o acesso às terapias? O plano pode se recusar a contratar com meu filho por conta do autismo? Todos esses meandros a gente vai ficar sabendo hoje, então me acompanha nessa aula. E no final não esquece de deixar o seu like, deixar seu comentário, me falar um feedback, que eu vou ficar muito feliz e muito incentivado com esse apoio que você está me dando. Então vamos lá falar sobre os direitos e garantia das pessoas com transtorno do espectro autista. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Carlos Cavalcante, sou advogado, especialista em direito das pessoas com transtorno do espectro autista. Sou formado pela PUC de Goiás, pós-graduando em direito previdenciário. Eu milito nessa causa de fato, porque eu tenho pessoas na minha família que são autistas e eu sei como que é a dificuldade e eu tenho um apreço muito grande por essa causa. Tá? O meu irmão, de 8 anos de idade, ele foi diagnosticado com autismo nível 1. Minha prima, de 30 anos de idade, é nível 3, severo. Então, eu sempre convivi com pessoas que têm autismo. Hoje, com as informações difundidas, tá muito melhor e que continue assim, que mais pessoas falem sobre esse assunto para realmente a gente chegar num nível de igualdade, inclusão e zero discriminação. Vamos falar aqui de TEA em números, né? Recentemente, o CDC lá dos Estados Unidos divulgou que uma a cada 36 crianças de 8 anos de idade foram diagnosticadas com transtorno do espectro autista, isso lá nos Estados Unidos, em 2020. Importante fazer uma análise que 4 anos depois, esse número deve ter aumentado e muito, né? Aqui no Brasil, por mais que não tenha um estudo oficial, a gente faz essa estimativa por fora, né, digamos assim, que existam ali 2 milhões de pessoas convivendo com TEA. Já temos estudos, inclusive, falando que esse número pode até duplicar, tá? Chegando ali a quase 5 milhões de pessoas. E é exatamente por isso que a gente precisa muito falar sobre esse assunto. Essas pessoas existem, direitos para elas têm, a gente precisa lutar por eles e fazer acontecer um mundo com mais inclusão e menos preconceito. Então apresento para vocês aqui um método TEAS. Esse método foi criado por mim. Ele é mesmo para a gente conseguir se nortear, conseguir mesmo visualizar onde que está cada direito. Importante falar para vocês que nenhum direito se sobrepõe ao outro, todos são direitos e garantias fundamentais, nenhum é maior do que o outro, todos têm a sua mesma proporção e guardam a sua mesma importância, mas isso daqui mesmo é para a gente conseguir realocar na nossa mente onde que está cada direito da pessoa com autismo, tá? Então a gente começa com direitos tutelares, que são ali os direitos globais, né? São os gerais, que a gente vai colocar transporte público interestadual, bilhete único municipal, direito à educação, né? Quando a gente fala sobre a AEE, que é o acompanhante especializado, que trouxe a Lei Berenice Piana, inclusive, vaga especial, redução de jornada de trabalho. Esse daqui é muito legal, essa temática. Os juízes dos tribunais já têm entendido como analogia, né, as pessoas que trabalham de carteira assinada, que são os funcionários CLT, que são os seletistas, a aplicação desse dispositivo, né, porque na verdade existe uma lei federal falando sobre os servidores federais. A gente não tem uma legislação falando de todos os trabalhadores, a gente só tem dos federais, né, servidores federais e estaduais. Só que a gente tem visto os tribunais aplicar essa regra por analogia aos trabalhadores CLT, tá bom? E aí a gente tem desconto de passagem aéreas, que chega aqui em 80% para o acompanhante da pessoa que tem o autismo, saque de FGTS, isenção de IPVA e compra de veículo novo, direito ao emprego, né, vagas PCD. Terminamos os tutelares, a gente vai para os essenciais, que são a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte vitalícia. Na verdade, esses daqui são direitos previdenciários, que a gente fala como essenciais, que também têm direito essas pessoas com transtorno do espectro autista.
Andando mais um pouquinho na nossa estrada, a gente chega nos direitos assistenciais, que a gente costuma falar muito do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Foi o último vídeo que eu fiz. Se você não assistiu, vai ver um vídeo anterior a esse, que ficou muito legal a aula, tá bem explicativo. A gente quebrou ali vários mitos em relação à renda, em relação à família, os novos entendimentos do judiciário, então dá uma passadinha lá. Direito à saúde, que é o direito aos tratamentos, direito a medicamento prescrito pelo médico, é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? O tema a ser abordado vai ser direito à saúde, e é importante a gente já começar a falar que tanto o Estado quanto a iniciativa privada têm a obrigação de fornecer os medicamentos e os tratamentos que o médico assistente do seu filho passou. Aqui eu faço um breve histórico sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. É importante a gente falar isso daqui, eu falei na aula anterior, vou dar uma pincelada. É muito importante a gente ter isso daqui fixado em mente para a gente nunca esquecer e jamais querer retrocesso. No século XX não haviam políticas públicas, zero, né? O autismo ele era frequentemente confundido com esquizofrenia e outras condições psiquiátricas. Tem um seriado na Netflix que eu gosto muito, me emociono muito quando eu assisto, que é o Holocausto Brasileiro, assistam. Ele fala sobre o que aconteceu em Barbacena, em Minas Gerais, muito assistam, é de emocionar. Nos anos 60, anos 70, a gente já tem aqui um pouco de avanço político, um pouco, né? Movimentos de direitos civis e de pessoas com deficiência começaram a ganhar força, levando a maior conscientização sobre as necessidades específicas da pessoa com autismo. Nos anos 2000 em diante, a gente teve avanço jurídico e criou-se em vários países legislações específicas. Isso porque, eu vou mostrar para vocês aqui, em 2006 teve a Convenção de Direitos da Pessoa com Autismo, realizada pela ONU, né, Organizações das Nações Unidas, e aí a partir disso vários países criaram legislações específicas para proteger o direito das pessoas com deficiência. Aqui no Brasil, 6 anos depois, foi promulgada a Lei Berenice Piana, em 2012. Essa lei aqui, ela é a lei do autismo, né? A lei que defende o direito das pessoas com transtorno do espectro autista. A história da Berenice Piana, inclusive, é muito linda, dessa mulher que lutou pela essa lei, pela promulgação dessa lei. Pesquisa também que tem no YouTube, é muito legal. E aqui essa lei trouxe, né, direito à educação, saúde e inclusão social. Foi bem firme, a lei é muito bonita, a gente precisa fazer valer essa lei, essa daqui é a nossa mamãe. E aí, falando agora especificamente sobre o direito à saúde, a gente traz os principais leis, né, as principais leis dos seus aspectos legais. A gente tem como Constituição Federal, Lei Berenice Piana, Lei 9.656 de 98, que é a Lei de Plano de Saúde, o CDC a gente traz também, o Código de Defesa do Consumidor, várias instruções normativas da ANS, da Conitec, da Consul e jurisprudências. Tudo isso daqui para embasar mais o nosso pedido, o nosso conhecimento e saber onde que a gente vai para poder pedir um eventual direito, né, que está sendo lesado ali. Então, falando da Constituição Federal, a gente já começa apontando aqui o artigo 196, que traz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, falando que a saúde, inclusive, é um direito fundamental. Lá no artigo 199, a própria Constituição Federal autorizou de forma expressa a iniciativa privada a fornecer de forma complementar assistência à saúde. Então, o SUS sempre está ali como base, e aí veio esses planos de saúde, operadoras de plano de saúde e tal, para dar uma complementariedade no Sistema Único de Saúde. A Lei Berenice Piana, como eu falei para vocês, essa daqui é a carinha dela, maravilhosa, a história dela é linda. Lá no artigo 2º, inciso 3, da Lei Berenice Piana, estabelece como diretriz a atenção às necessidades da saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando um diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. Já no seu artigo 3º, inciso 3º, a linha B, traz como direito da pessoa com TEA o acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo o atendimento multiprofissional. Lá no artigo 5º da mesma lei, né, da Lei Berenice Piana, a pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão da sua condição de pessoa com TEA. A gente vê isso acontecer?
mais. Aqui no meu escritório aparece sempre situações relacionadas a isso. A operadora de plano de saúde, quando vê o laudo, quando vê o diagnóstico ali de transtorno do espectro autista, geralmente ela não quer aceitar, e isso é uma conduta ilícita, não pode acontecer, é expressamente vedada. Se acontecer com você, você precisa procurar um advogado imediatamente para poder firmar esse contrato e o seu filho ter o cuidado que ele precisa e merece. As operadoras de saúde não podem fazer esse tipo de exclusão, esse tipo de preconceito. É vedado. Aí a gente entra agora na Lei 9.656, de 3 de julho de 98, que é a lei que regula as operadoras de plano de saúde. Lá no artigo 10, parágrafo 3º, inciso 1 e 2, estabelece que em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, né, mas que estejam sido ali passado pelo médico assistente ou pelo dentista ou odontólogo assistente, a ANS autoriza a cobertura desde que, isso aqui é muito importante, exista comprovação da eficácia à luz da ciência da saúde, baseada em evidência científica e plano terapêutico. Aqui é ou, não é e, muito importante. Existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que é a CONITEC, ou existe a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação em tecnologias de saúde que tenham renome internacional desde que aprovado pelo Brasil. A recomendação da CONITEC, que é a que a gente acabou de ver, a número 716, reconhecendo a realização da ciência ABA como forma de tratamento da pessoa com TEA. Então, significa dizer que o SUS e as operadoras de plano de saúde têm que fornecer esse serviço, tem que fornecer esse tratamento baseado na ciência ABA para a pessoa com TEA, justamente por conta dessa recomendação da CONITEC. A ANS, que é exatamente a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, a agência reguladora, ela publicou uma resolução 469 de 2021, apontando ser ilimitado o número de terapias, psicoterapias, terapia ocupacional e fonoaudiologia às pessoas com TEA, ou seja, de forma ilimitada. Vamos fazer agora uma costura aqui no nosso pano. Vamos lá. De forma ilimitada tem que ser dado o acesso a essas terapias, às pessoas com TEAs. O CDC estabelece que são nulas as cláusulas e condições que expõem o consumidor a obrigações consideradas iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam, incompatíveis com a boa-fé e a equidade. Temos o segundo nó no nosso paninho aqui. E o plano de saúde pode cobrar coparticipação? Sim, desde que essa coparticipação não seja usada como forma de inibir o usuário, o paciente, de procurar as terapias que foram indicadas pelo médico assistente. A gente vê muito acontecer, né? Como regra ali, o valor contratual com o plano de saúde é R$300, exemplo. E aí o médico passou lá 20 horas semanais pro seu filho de ciência ABA, né? Terapia ocupacional, psicologia, enfim. Quando dá no final do mês aquela fatura do plano de saúde que era para vir com R$300, né, que é o valor contratual, mais 30% ali de coparticipação, tá vindo R$3.000. A operadora de plano de saúde está usando essa tática para poder inibir as pessoas a não fazerem os tratamentos indicados pelos médicos. E isso é uma forma de limitação, porque muitas mamães, não tendo conhecimento sobre essa instrução normativa, essa resolução da ANS, acaba por fatiar as terapias que o médico indicou. Ele indicou 20, mas eu vou fazer só 10, porque senão vai vir muito alta a coparticipação. Calma, não é por aí. Você pode continuar fazendo tratamento do seu filho, você vai fazer uma notificação para o seu plano de saúde e vai regularizar essa situação. Não deixa de fazer as terapias no seu filho, porque o médico que sabe a quantidade que ele precisa. E o plano de saúde não pode usar a coparticipação para te inibir de buscar essa ajuda à saúde do seu filho. Pontos relevantes sobre a matéria. Número 1. Sessões ilimitadas de terapia para pessoas com TEA e transtorno globais do desenvolvimento. 2. As operadoras devem fornecer o atendimento com a especialidade e a carga horária indicadas pelo médico assistente. Por isso que é importante um bom relatório médico, eu vou falar sobre isso mais no final. A resolução normativa da ANS 541 estendeu a possibilidade de acesso às terapias ilimitadas a todos os usuários com outras CIDs. Então, não só mais pessoas com transtorno do espectro autista, mas qualquer outra CID também pode se valer dessas terapias, desse acesso às terapias de forma ilimitada. O rol da ANS, como regra, é taxativo. Porém, se houver evidências científicas comprovadas ou recomendação da CONITEC ou de qualquer outro órgão internacional, desde que aprovados no Brasil, o plano de saúde deve cobrir o tratamento. Quer um exemplo?
ecoterapia. Ecoterapia não está no rol da ANS, mas em muitas situações a gente consegue demandar contra o plano de saúde fazer ele cobrir, justamente porque tem evidências científicas comprovadas sobre a sua eficácia. 5. Não é proibida a cobrança de coparticipação, mas isso não pode ser usado como limitação, desde que se busque os tratamentos indicados pelo médico assistente. É aquilo que eu havia falado. Pode cobrar coparticipação, sim, mas essa coparticipação não pode ser um limitador, né? Não pode ser um intimidador da pessoa fazer as terapias indicadas pelo médico. 6. A coparticipação não pode resultar em um financiamento quase que integral do tratamento, pois ela será considerada ilícita, tendo em vista que ocasionará em desequilíbrio contratual. E com isso, o consumidor estará em desvantagem. Por isso a gente traz o CDC, traz a resolução normativa da ANS, a gente vai costurando ali a nossa coxa e consegue argumentar com o plano de saúde sobre a ilegalidade dessa cobrança, dessa coparticipação que está extrapolando. E reembolso é possível? Sim, é possível, desde que o plano de saúde não tenha profissionais habilitados em sua rede credenciada, ou trata-se de tratamento, atendimento de urgência ou emergência, e a operadora não fornecer em tempo aquele tratamento que é necessário. Aí deve-se observar os limites contratual da tabela, tá? Isso daqui é muito importante. Se tiver dúvida, pode chamar o advogado da sua confiança ou me chamar que eu vou esclarecer um pouco mais sobre isso. 8. É possível pedir tratamento próximo à residência, inclusive quando há vínculo afetivo da pessoa com TEA e a equipe multidisciplinar. Isso daqui, gente, é muito importante, porque a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, de repente ela já pegou um vínculo pelaquele terapeuta, pelaquela equipe multidisciplinar, e aí de repente ela não consegue se adaptar em um outro ambiente. E aí você vai e contrata um plano de saúde, o plano de saúde te joga para o outro lado da cidade. Pode acontecer isso? Ele não pode fazer isso, né? Tem que zelar ali sempre pela boa fé. Se o seu filho já fazia um tratamento de forma particular, e aí você contratou o plano de saúde, aí o plano de saúde vai te jogar para o outro lugar. Não, existe um vínculo afetivo, existe uma proximidade ali entre o seu filho e a equipe multidisciplinar que atende ele. Então é plenamente possível você pedir para o plano de saúde fornecer o tratamento próximo à sua residência. Agora falando sobre o relatório médico. Gente, relatório médico é uma peça-chave, é fundamental, é muito importante que ele esteja bem detalhado. Ele tem que contar todas as dificuldades que o paciente tem, né? Interação social, não é verbal, tem muita estereotipia, tudo tem que constar aqui no relatório médico. Necessidade das terapias, dos profissionais indicados, qual que vai ser a ciência, vai ser aplicada, vai ser ABA, vai ser Denver, qual que é a carga horária, vai ser 20 horas semanais, 40 horas semanais, vai ser ilimitado, qual que é o grau de urgência, é urgente, é emergente, porque tem uma pequena diferença, tem que ter bem fundamentado, bem desenhado esse relatório médico. Eu costumo fornecer um modelinho para as minhas clientes, mas se você estiver precisando, entre em contato comigo no WhatsApp também, que eu mando para você e você pede para o médico assistente fazer daquele jeito, porque com isso a gente vai conseguir vários direitos para o seu filho no judiciário, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu curtir no vídeo, se inscreve no meu canal para me incentivar a trazer sempre conteúdos dessa proporção e também me dá um feedback no comentário. Gostou da aula? O que você achou? O que eu posso melhorar? E sobre qual outro direito você quer saber dentro daquele método TEAS que eu mostrei para vocês, tá bom? Vou ficar aguardando aqui o seu feedback e até o próximo vídeo. Tchau!